pedras grandes de crack ali, rapaz. Então, mas eu fumo bastante mesmo. Fumo igual sapo. Fumo igual sapo. Fumo igual sapo. Fumo igual sapo. Direto e reto, eu acho que eu vou pro Castelo de Guesco. Conversar com o He-Man um pouco. E o que eu vou trazer agora para você é o vídeo gravado de dentro da página dele, com o texto de introdução e tudo mais, e você vai assistir. Eu peço, por favor, preste atenção nesse vídeo, preste atenção no que o Lula está falando. Repito, o que o Lula está falando é verdadeiro, é um trecho de uma entrevista, não tem montagem, como o próprio Orlando Santos falou, não tem montagem, não tem inteligência artificial, não tem nada, e é o próprio Lula que está falando. Agora presta atenção nesse vídeo. Eu vou colocar na íntegra esse vídeo de dentro da página do Alan Santos, do Alan dos Santos, olha só. Eu fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. A última chance. Porque, Silvana, você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Eu vou traduzir em reais. 300 bilhões de reais. Na tentativa de não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo, sabe, fazer isenção, fazer desoneração. Perdeu. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você, não vota mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia. Bem, depois que o Orlando Santos começou a divulgar esse vídeo, nós tivemos aí uma quantidade enorme de extremistas de direita falando a respeito disso. O Lula comprou as eleições. Eu tenho aqui pelo menos uma postagem, né? Rafa Couto. Lula confessa o uso de 60 bilhões em compra de votos para vencer as eleições sem revelar a origem dos recursos, equivalente a 300 bilhões de reais. Escândalo eleitoral em plena luz do dia. Será que esse dinheiro veio do parceiro Maduro para comprar também o exército? E aqui embaixo o mesmo vídeo. Postagens como essa, elas ficaram rodando o final de semana inteiro. Milhares de postagens como essa, falando a respeito desse vídeo, que nem é um vídeo recente, tá? Mas o que acontece? Talvez você que tenha assistido esse vídeo, logo de cara já identificou. Muitas pessoas já entenderam o que o Lula estava falando ali. E, obviamente, muitas pessoas vão assistir isso com a introdução feita por Orlando Santos, com as postagens feitas pelos extremistas e não vão entender. Veja bem, é óbvio, e vai ser óbvio, eu acredito que se você entendeu, sem eu precisar explicar, coloque nos comentários aqui. Não, Cláudio, na hora que o Lula falou, já entendi. O Lula está falando de quem? Dele? É óbvio que não. Ele está falando do Bolsonaro. E quando ele fala, deu dinheiro para taxista, deu dinheiro para motorista, ele está falando do Bolsonaro. Esse dinheiro gasto pro Bolsonaro, para ele ganhar as eleições, como diz o Lula, para ele se reeleger, foi uma coisa pornográfica. O Bolsonaro liberou bilhões pro Congresso, para o Congresso poder aprovar leis que não poderiam ser aprovadas. Por exemplo, você não pode fazer oferecimento de vantagens para o eleitor em momento de eleição, como o Bolsonaro fez. Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, né, que nem era Bolsa Família, ele colocou um outro nome, e ele mesmo falou, olha, a partir de dezembro a gente não vai manter mais e tudo mais. Deixou uma bomba para estourar no colo do próximo, né? Se não fosse ele, seria o próximo, mas ele mesmo já falou, não, isso aqui é só até dezembro, ou seja, ele iria retirar esse valor de R$600 e voltar para o valor anterior. Ele queria aprovar o valor de R$300, foi a Câmara que jogou esse valor para 600, aproveitando que boa parte dos deputados ali tinham sido comprados com orçamento secreto. Ele gasta uma fortuna com orçamento secreto, ele gasta uma fortuna para dar gás, para dar auxílio para motorista de caminhão. E o Bolsonaro é que fez isso nos últimos 2 anos do governo dele. E o Orlando Santos tem a coragem, a cara de pau. Sabe, esse sujeito é perverso. Ele fala que o Lula está confessando que o Lula gastou esse dinheiro. E aí as pessoas, não, mas de onde que veio esse dinheiro? Veio do Maduro. Então, o nosso país está vivendo essa realidade, a pior de todas. Quando uma pessoa vê uma coisa e entende uma coisa, fala o contrário disso e tenta incriminar o outro com isso. Esse é o Orlando Santos. Essa é a extrema-direita brasileira. E eu tô trazendo aqui pra você que é a nossa obrigação. Por isso que a gente fala, compartilhe o vídeo, por quê? Porque esse vídeo com a mentira
com a enganação, com a distorção da fala do Lula, ele já chegou a centenas de milhares de pessoas. É nós que vamos precisar fazer o nosso trabalho. E eu quero também a sua opinião aqui. Você entendeu o que o Lula estava dizendo na fala divulgada pelo próprio Alan dos Santos? Ou foi preciso você prestar um pouco mais de atenção para perceber que foi distorcida essa fala? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, por favor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dê essa força pra gente. 2 boxeadoras foram reprovadas em teste de gênero no ano passado e agora foram autorizadas a disputar as Olimpíadas. Essa daqui foi a mulher trans que o Comitê Olímpico Internacional deixou lutar contra uma mulher biológica italiana nas Olimpíadas. Dá só uma olhada. Depois de 46 segundos de luta, claramente a mulher biológica italiana simplesmente desistiu. E aí eu respondi o Nicolas com uma matéria mostrando que a Imani não é uma mulher trans, é uma mulher cis, ela tem útero e vagina, que é literalmente o que vocês conservadores, o que o Nicolas acredita que é a única coisa que faz uma mulher ser mulher, ter útero e vagina. E aí o Nicolas Ferreira respondeu utilizando o quê? A Bíblia? Não, a ciência. Pra tu ver que pra ser transfóbico, até um antivacina burro pra caralho igual o Nicolas vai recorrer à ciência pra poder validar as ideias de merda dele. Independente do fato de a pessoa ser intersexo, o que a gente chamava de hermafrodita até um tempo atrás, tá? E não é o caso dela, ela não é uma pessoa intersexo. Ele continua. Ela ainda é biologicamente macho ou fêmea, além de ter cromossomos X e Y, o que já acaba com sua manchete. Utilizando a resposta que ele me deu, eu fiz uma pergunta que ele não me respondeu até agora. Eu queria muito pedir para vocês irem lá no perfil dele, pedir para ele me responder, que ele não me respondeu até agora. E a pergunta é a seguinte: Nicolas, me responde aí, vou refazer a pergunta. Então, mesmo tendo um útero e uma vagina, ela pode ser considerada um homem porque tem um cromossomo X e Y? É isso? Responde pra mim. Ou seja, depois de fazer a Jovem Pan ser contra discurso de ódio e depois de fazer o Monark dizer que eu exagerei na minha liberdade de expressão, agora olha o que eu consegui. Eu fiz com que o maior transfóbico desse país assumisse publicamente que é cientificamente comprovado que uma pessoa que nasceu num corpo com vagina e útero pode sim ser um homem. Eu consegui fazer o Nicolas Ferreira se contradizer ao ponto de fazer ele assumir publicamente que é cientificamente comprovado, o que a gente já sabe há muito tempo, que pessoas trans existem, nascem assim. Então, Nicolas, se você estiver achando ruim qualquer coisa em relação a isso, quando você estiver reclamando de pessoas trans, da existência delas, você tem que reclamar de Deus que criou elas assim. E ainda estou aguardando tu me responder, tá? Tudo que eles querem é só pegar qualquer tipo de matéria, qualquer coisa ficcional ou não, mentira ou verdade, para jogar a base eleitoral dele contra pessoas trans. É só para isso. Pessoas essas que já sofrem ódio e preconceito todos os dias, desde a hora que acordam e saem na rua até a hora que fecha o olho e vai dormir. Então, Nicolas, pedido aqui, continua usando o seu livro de cobra falante para legitimar suas burrices. Deixa a ciência de lado, porque a ciência não está do lado de vocês. Não use a ciência igual você usa a Bíblia, o teu livro sagrado, que você usa ele só para pegar as partes que convêm para legitimar teus preconceitos. Mas dá para entender tua revolta, né, Nicolas? Eu imagino o quanto você ficou puto por descobrir que uma mulher tem mais testosterona que você. E aí ele colocou o trecho de uma matéria que diz, ó: no Mundial de Boxe do ano passado, realizado na Índia, a Imani e a tailandesa, tem um nome aqui, que também vai disputar as Olimpíadas, foram desclassificadas pela, presta atenção nessa sigla, Associação Internacional de Boxe, o IBA. Após a realização de teste de DNA, o presidente da entidade, Igor Kremlev, sei lá, disse que elas tinham cromossomos X e Y. Ah, Thiago, mas se ela não é intersexual e nem uma pessoa trans, que condição é essa que ela tem que faz ela ter mais testosterona que o Nicolas e que um monte de homem e que um monte de mulher? Qual é? Que rolê é esse? Vou repetir mais uma vez antes de entrar nesse assunto. Ela nasceu menina, no corpo de menina com vagina e um útero, e ela se identifica como mulher, ok? Vamos começar aqui. A Imani Khalif, que é a lutadora, ela é da Argélia. Na Argélia é crime ser homossexual. E é claro, as cirurgias de mudança de sexo são proibidas. Então vocês acham mesmo que um país igual esse, que trata gay igual merda, igual lixo, iam deixar uma atleta trans representar eles na porra de uma Olimpíada? Vocês acham mesmo isso? Eu sei que vocês não acham. Vocês sabem disso, é porque vocês são filha da puta. E apesar de ter níveis de testosterona maiores do que a maioria das mulheres, não há qualquer indício, nenhum indício científico de que ela tenha alguma vantagem por causa disso. Ela não tá nem entre as 10 melhores do boxe no mundo, ela tá. Por exemplo, nas Olimpíadas de 2020 ela perdeu nas quartas de final. Por que quando ela perdeu as lutas lá em 2020, por que vocês
não vieram falar merda? Por que não virou um debate? Por que eu não tô vendo o Nicolas, nem a bancada evangélica aí que se preocupa tanto com as crianças, fazer post reclamando do jogador de vôlei? Esqueci o nome desse merda. Ele tá jogando pela Holanda nas Olimpíadas desse ano, na categoria de vôlei, é óbvio, e ele foi condenado por estuprar uma criança de 12 anos. Ele tá lá jogando, ninguém tá falando nada, não tô vendo os conservadores reclamar, não tô vendo ninguém falar sobre isso. Chupa que a cana é doce, meu filho.